Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa atividade medindo o comprimento, atividade 3, do dia 28 de agosto, tá? Então, o que está querendo? Vamos ver. Realizando medições. Então, nós vamos fazer medidas, tá? Hoje, certamente, você se envolveu em várias situações envolvendo medidas e em algumas nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar com o café ou quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Sabe aquela comida que você adora? Pode ter certeza que o cozinheiro ou a cozinheira realizou muitas medições. Vamos praticar? A professora Camila pediu aos estudantes da turma do quarto ano medirem as paredes da sala de aula. Então, essa aqui seria a parede da sala de aula. Os estudantes se organizaram em duplas e, após medirem os comprimentos de uma parede maior e de uma parede menor, entregaram um registro para a professora. Observe os registros apresentados por 4 duplas. Então, olha lá. São 2 crianças, João e o Carlos, Bruna e Luiz, Lira e Carlos, Lucas e Iris. Então, João e Carlos, eles fizeram em palmos. Olha lá. Eles usaram o palmo, então deu 50 palmos em uma parede e 65 palmos e 4 dedos na outra parede. Então, ele usou as mãos, né? Então, eles usaram as mãos aqui. Essa outra dupla, a Bruna e Luiz, vamos ver o que eles usaram. 8 de um lado, 7 e mais um pedaço do outro lado. Nossa, o que será que eles usaram, hein? Um pedaço de barbante? O que será que eles usaram? Tá? Vocês sabem o que é? Dá para entender? Então fica difícil, né? Saber. Aqui, uma parede mede 550 centímetros e a outra parede mede 600 centímetros. Olha lá, então, o que eles usaram? Eles usaram uma medida como que? A fita, né? A fita métrica. Eles usaram o quê? Uma trena, né? Para poder medir. E todas elas têm o quê? A medida igual, né? Eles têm a mesma medida. Se eu usar aqui, ó. Tá vendo? Ó o 3 ali, ó o 2. Então, são as mesmas medidas, né? Só que eles usaram o centímetro. E o Lucas e a Iris, vamos ver o que eles usaram. Um lado mede 6 metros e o outro lado 5 metros e meio. Então, presta atenção, olha, eles pegaram o quê? Eles também mediram com o metro, né? 1 metro, lembrem que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Então, olha lá, eles usaram o metro, aqui usaram o centímetro e aqui usaram palmos. E aqui pedaço, né?
Um pedaço. Agora, do que a gente não sabe, né? Então, vamos ver agora o que está pedindo. Vamos lá. Por que as duplas apresentaram resultados diferentes para a professora Camila, sabendo que eles mediram os comprimentos das mesmas paredes? Por que vocês acham? Olha lá. Vamos voltar aqui. Por quê? Porque, ó, aqui eles usaram palmo. Aqui usaram centímetro. Aqui o metro. E aqui pedaços, né? Então, olha lá. Eles utilizaram o quê? Cada um utilizou uma medida diferente. Então, vamos ver por que as duplas apresentaram resultados diferentes. Porque cada dupla, dá para ver? Utilizou o quê? Uma medida diferente. Uma unidade, vamos pôr assim para ficar mais completo. Uma unidade de medida, ou seja, uma utilizou o metro, outro centímetro, outro o palmo, né? Uma unidade de medida diferente para medir a parede, certo? Olha lá. Agora aqui, 2. Analise os registros realizados pelas 4 duplas. A. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala de aula? Por quê? Então, olha lá, vamos voltar aqui. Analisando, né, as 4 medidas, ó. As 4 duplas, né? Qual que pode ajudar a professora na medida? Então, olha, eu posso ter o palmo, tem como eu medir? Não, fica difícil, porque cada pessoa tem um tamanho de mão diferente, né? O pedaço também. E aqui eu tenho quem? O centímetro e o metro, que eles estão o quê? Relacionados um com o outro, né? Nós temos a unidade de medida, que são metros, centímetros e os milímetros, que são esses pequenininhos, os tracinhos menores, né? Isso aqui, a cada 100 centímetros, eu tenho 1 metro. E a cada, olha aqui, ó, os pedacinhos aqui, a cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro, tá? Então, essas duas duplas aqui, a Lira e Carlos, o Lucas e a Iris, é que conseguem que a professora ajudar a professora, ó. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala de aula? Então, vamos lá. São as duplas Lira e Carlos e quem são? Lucas e Iris.
Carlos, deixa eu tirar isso aqui. Lucas e Iris. Quais podem ajudar a professora a saber quais são as medidas da sala de aula? São as duplas Lira e Carlos, Lucas e Iris. Por quê? Porque eles mediram a parede em centímetros. Qual é a abreviatura de centímetros? SM, ó, CM. E eles mediram a parede em centímetros e metros. E qual que é? A abreviatura é M. Por quê? Porque mediram a parede em centímetro e metros, que são uma unidade de medida padrão, ou seja, qualquer pessoa que for medir em centímetro e metros vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo número que eles também mediram, tá bom? E quais registros não ajudam muito a professora Camila? Então, é o registro de quem? É o registro do João e Carlos e da Bruna e Luiz. O João e Carlos, por quê? Então, vamos lá. João e Carlos mediram em palmos e dedos, né? E quais registros não ajudam muito a professora Camila? João e Carlos mediram em palmos e dedos. Dessa forma, cada pessoa tem um tamanho de palmo e de dedo, né? É muito difícil todo mundo ser igualzinho, do mesmo tamanho. Tamanho de palmo. Dessa forma, cada pessoa tem um tamanho de palmo e dedo. Diferente, né? Agora, e a outra dupla? Olha lá, Lucas e Iris, não, Bruna e Luiz. Eles usaram o pedaço. Então, vamos lá. Bruna, vou por aqui, Bruna e Luiz não indicaram a medida. Por isso, não é possível saber, a gente não sabe falar um pedaço. Pedaço do quê? Né? Não indicaram a medida. A medida não, para ficar mais completinho. Não indicaram a unidade
de medida. Então, por isso, é impossível saber, por isso, não é possível, não é possível saber a medida da parede. Certo? Com essa informação que essas crianças deram, né? Que a Bruna e o Luiz deram, não dá pra gente saber o tamanho da medida, certo? Então, essa seria a correção dessa atividade, tá? Olha aí, ó. Então, vamos corrigir. Não precisa ser colocado do mesmo jeito que a prof colocou, tá? Se colocar mais ou menos, falando mais ou menos desse jeito, né? Que dê para entender que aqui no primeiro eles usaram medidas diferentes, né? Para medir a parede, que aqui as duplas mediram a parede com o mesmo tipo, né? Porque dá para saber que é uma unidade de medida que todo mundo tem. Se eu pegar uma régua também, ela vai ter os centímetros, né? E aqui nessa outra, por quê? Porque ela, né, o palmo e o dedo é diferente, cada um tem um tamanho, né? Então, é praticamente essa aí, certo? Então, mais uma correção da atividade para vocês. Então, foi a atividade anexo 12 da atividade 3, medindo o comprimento do dia de hoje, 28/8, certo? Qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha no vídeo. Um beijo para vocês!